Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Biologia na nossa unidade escolar Panelinha. Eu sou a professora Ariane Luz e o tema de hoje é sobre o sistema urinário. Faremos uma introdução sobre esse novo conteúdo. O nosso aula de hoje vai fazer uma pergunta para vocês, alunos, tá? Vocês, por acaso, já beberam água hoje? Isso mesmo, beberam água. Sim, não, uma vez, duas. Por que eu estou perguntando isso? A ingesta de água, ela tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Como eu já anunciei, é sobre o sistema urinário. Primeiro, porque esse elemento, água, ele vai ser fundamental para um bom funcionamento do nosso sistema urinário. Nós vamos aprender hoje algumas coisas sobre o funcionamento desse sistema, sobre as coisas que podem acontecer com ele, que podem ser prejudiciais para a nossa saúde e, claro, coisas que nós podemos fazer para ajudar um pouquinho o nosso sistema a trabalhar, tá? Hora de pensar. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês, justamente para saber como vocês pensam a respeito de algumas situações. Primeiro, como o corpo humano elimina as impurezas? Primeiro, o que são impurezas? É aquilo que não é puro, ou seja, aquilo que estará fazendo mal para o seu organismo. Vocês sabem? Por que a urina tem cor amarelada? Vocês sabem que componentes possui dentro da urina para que ela tenha essa cor característica? Como podemos perceber que a nossa saúde está bem? Como a gente consegue avaliar a nossa saúde? Será que existem alguns sinais? Será que a gente precisa de uma consulta especializada sempre? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso. E para responder essas perguntas, a gente vai começar mostrando um pouquinho sobre o que seria o sistema urinário. O nosso sistema urinário é um sistema, ou seja, é um conjunto de estruturas, um conjunto de órgãos. E esses órgãos, eles possuem, na verdade, juntos, um papel muito importante, que é a eliminação de impurezas que partem do nosso sangue, isso mesmo. O sistema urinário, ele realiza a filtração do sangue. Isso é muito importante, porque os nossos alimentos, medicamentos e até mesmo o próprio processo metabólico das nossas células fazem com que sejam eliminadas diversas substâncias que, em excesso, podem sim ser prejudiciais para a nossa vida, para a nossa saúde. No caso do sistema urinário, para vocês terem uma ideia, existem resíduos que precisam ser consumidos diariamente para que as ações metabólicas possam fluir, mas elas também precisam ser eliminadas, como é o caso da água. A água é fundamental para a nossa vida, mas ela precisa ser constantemente renovada o nosso consumo. E ela também é eliminada. Ora, mas se a água faz tão bem para a gente, por que a gente elimina na urina? Porque a gente não elimina na urina apenas a água que a gente consome. A água, ela serve para fluidificar outros excrementos que saem na urina, tá? Como nitrito, como resíduos de medicações e resíduos fabricados no processo, como a ureia, corpos cetônicos, entre outros, tá? Imagine você, se a urina não viesse abastecida dessa água, né? Como seria a eliminação dessas impurezas? Elas seriam muito mais difíceis de serem eliminadas, porque a água, ela possibilita essa fluidez, certo? Uma coisa também muito interessante é sobre a composição desse sistema urinário. O primeiro que nós vamos falar é sobre o rim.
O rim, fisiologicamente, nós seres humanos devemos possuir 2 rins para termos um bom funcionamento. É claro que é possível sobrevivermos apenas com um, mas teríamos restrições. O rim, ele possui células específicas para realizar a filtração do sangue. Essa filtração do sangue acontece graças a um sistema de néfrons que os rins possuem. Os rins, eles são chamados de os filtros do nosso organismo. Por quê? Porque é justamente por dentro deles que o sangue irá passar em pequenos novelos para que seja feita o processo de filtração. Além dos rins, nós também possuímos o ureter. O ureter nada mais é do que o canal que vai ligar o rim a outro órgão ou estrutura. Ele é fundamental para que haja esse deslocamento do resíduo produzido pelo rim, que no caso é a urina. Uma coisa muito interessante sobre o ureter é que quando a pessoa não se hidrata muito bem ou seu organismo não está eliminando a quantidade de água com fluidez necessária, o nosso organismo pode formar nos rins, durante esse processo, o acúmulo de nitritos. E isso pode desenvolver o que nós conhecemos como cálculos renais. Esses cálculos renais ou pedras renais, quando estão passando pelo canal do ureter, provocam uma dor imensa no seu portador. A crise da dor renal, ela é comparada em estudos como a maior dor já sentida pelo ser humano. Então, vocês devem imaginar, não deve ser nada fácil. Essa passagem pelos ureteres vai levar a urina até um local de armazenamento, que é a bexiga. A bexiga é um órgão que possui músculos e também tecido conjuntivo, ou seja, nós controlamos em parte a bexiga, não totalmente. Essa bexiga ela serve para armazenar temporariamente a urina. O que eu quero dizer com temporariamente? A bexiga ela possui uma capacidade máxima e temporária também de urina. Quando nós estamos com a bexiga cheia, nós devemos eliminar essa urina. Ficar muito tempo com a bexiga cheia pode causar prejuízos para o organismo, como o afrouxamento desses músculos e também a perda do controle da bexiga, além também de poder desencadear infecções urinárias, doenças como situações doentias como bexigoma, entre outros. Então, não devemos prender a urina por muito tempo. Por fim, nós ainda temos outra estrutura, que é a uretra. A uretra varia de tamanho dos homens para as mulheres. Por quê? Nas mulheres a uretra é menor, pois não existe um órgão que projete-se longamente para fora, como é o caso do homem com o pênis. A uretra é o canal apenas da passagem da urina da bexiga para o meio externo. Essa uretra ter tamanhos variados causa intrigas muito interessantes. Por exemplo, a infecção urinária. Uma mulher, como possui a uretra menor, tem mais chances de desenvolver infecção urinária do que o homem, além também da localização dessa uretra, devido ficar na região perianal, ou seja, uma região muito próxima de uma área contaminada do corpo. Então, bactérias podem adentrar pela uretra e contaminarem essa urina, fazendo assim com que a pessoa sinta dores ao urinar, perceba uma coloração diferente na urina e também sinta outras questões como febre e dor. A infecção urinária não é nada boa. Por quê? Porque a infecção urinária ela faz com que essas bactérias que por acaso adentrem na bexiga possam subir pelo ureter e chegar até os rins. Os rins possuem contato direto com o sangue e isso pode fazer com que leve a bactéria para uma infecção sistêmica. Por isso, devemos ter muito cuidado. Um sinal de alerta para saber se estamos ou não com infecção urinária pode ser o ato de arder ao urinar.
Também o ato de ter o desejo de urinar e não conseguir. Além, é claro, também de perceber a urina com coloração diferenciada, mais escura, avermelhada ou diferente. A cor amarela clara da urina, ela tem uma característica muito importante, que é justamente os corpos tóxicos estarem devidamente dissolvidos. Aqui nós temos um exemplo de um exame de urina, isso mesmo. Um exame de urina que consegue mostrar algumas características muito importantes. Como vocês podem ver, são muitas os itens pertencentes a uma simples análise de urina. Porém, nós também temos que entender que isso são sinais que dizem como estão a nossa urina. Como, por exemplo, a própria cor, o aspecto, a densidade e até a acidez dessa urina. Que existem parâmetros para que ela seja considerada normal. Qualquer anormalidade, ou seja, qualquer alteração desses valores de referência, pode ser indicativo de um problema no nosso sistema urinário. Olha um exemplo muito interessante, a presença da glicose. Nesse exame de urina não contém glicose e isso é bom. O que pode acontecer que uma pessoa tenha a presença de glicose na urina? Olha, lembrem, a urina, ela libera tudo que está em excesso no nosso organismo. Se a urina apresentar glicose, significa que essa glicose está em excesso na nossa urina. Se ela está em excesso, é porque é em excesso no nosso sangue. Se ela está em excesso, pode ser indicativo de uma doença. Sabe qual? O diabetes. Outra coisa também é a presença de nitrito. O nitrito deve estar negativo. A presença de nitrito na urina pode indicar que a pessoa está com acúmulo, ou seja, acúmulos de cristais, e pode desenvolver cálculos renais. Outra coisa é a presença de leucócitos ou bactérias propriamente ditas na urina. A presença de leucócitos em grande número e bactérias também indicam que a pessoa está com uma infecção urinária e precisa fazer um tratamento com antibióticos, ou o caso pode se agravar. Para finalizar nossa aula, eu quero que vocês reflitam sobre as boas práticas para a gente poder manter a nossa saúde, principalmente relacionada ao sistema urinário. Então, após entender a importância do sistema urinário para a nossa saúde, existe algo que podemos fazer para ajudar o nosso sistema urinário a trabalhar melhor? Claro que existe. A primeira coisa é a ingesta de água. Observem que quando eu falo ingesta de água, eu não estou dizendo necessariamente a quantidade de água que você deve beber, mas sim a frequência com que você bebe essa água. Porque isso faz toda a diferença. Não adianta você fazer uma ingesta grande de água, porém, de uma vez só. Eu bebo 3 litros de água por dia, mas eu bebo em uma tarde. Não, você deve fracionar essa ingesta de água. Por quê? Porque o rim está a todo momento realizando a filtração. Ele não filtra o seu sangue em determinado momento do dia. Então, estar sempre hidratado ajuda o seu rim a funcionar melhor e, claro, evita o acúmulo de nitritos. Outra coisa também é não prender a urina por muito tempo. Isso mesmo. Como eu disse para vocês, o ato de prender a urina pode causar um afrouxamento dos músculos da bexiga e também desencadear infecções urinárias e outros problemas, além, é claro, da dor e desconforto. Outra coisa importante é estarmos observando a nossa urina. Se você perceber uma cor mais escura, uma cor diferenciada, se você observar sinais de infecção urinária, como por exemplo ardência a urinar ou semelhante, você deve fazer um exame de urina e procurar um profissional. Por quê? Porque pode ser um sinal de alerta e indicativo de problema nesse sistema. Seja problemas mais leves até problemas mais graves. Como por exemplo, a pouca liberação de urina pode ser um indicativo de falha renal, que pode desenvolver uma doença bem mais grave, que é a doença renal crônica. E as nossas referências, peço para vocês que reflitam sobre a questão do sistema urinário, que repensem as práticas de vocês, relacionando ao consumo de água corretamente, estejam atentos à urina de vocês e a boas práticas nesse sistema.
Isso foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima oportunidade.